se a gente analisar o contexto hoje, você é um historiador, trabalha obviamente com fatos, com verdade. É difícil trabalhar a verdade hoje em tempos de internet? Certamente, certamente, porque todo mundo tem uma verdade, né? Primeiro que a verdade ela não é absoluta, né? Sim. Como a gente trouxe aqui, você tem fontes, você vai trabalhar naquelas que vão trazer um factual mais crível, tá? Mas hoje, com a disseminação da rede social, todo mundo é um jornalista em potencial, um disseminador de informação, um produtor de informação potencial, tendo ou não fonte, tendo ou não credibilidade, né? E esse é o grande ponto. Para você que é historiador, fala, pô, esse cara tá falando besteira. Aí, sim. Isso é o que a gente mais vê, né? Porque se você lê... para mim é muito simples, né? Porque eu já tô com o olho treinado, são 25 anos trabalhando com isso. Então, você já tem a técnica, você já sabe. Então, quando você já lê uma manchete, você já vê um viés, você já vê um direcionamento, uma indução, né? E quando você se aprofunda um pouco, você percebe que aquilo não está tateando nem de longe com o que é a verdade. Então, o mais importante, por exemplo, nessa questão de hoje em que todo mundo é um potencial produtor de conteúdo, o mais importante é você escolher aqueles que são mais críveis, aqueles que têm mais credibilidade, aqueles que têm mais potencial de te agregar algum valor, né? Porque hoje a gente vive uma sociedade das coisas efêmeras, das coisas rápidas, e de muita opinião, instantâneas, sem base. Exato. Todo mundo forma a sua opinião através de uma manchete de um lead. E de uma forma rasa. De uma manchete de um lead ou na rede social, como é a linguagem do meme, né? Então, você tem essas distorções. A gente tem uma abordagem mais profunda de qualquer questão hoje, analítica, enfim, seja de qualquer cátedra. É praticamente impossível com a nova geração. Então a gente rema contra a corrente e a gente tenta trabalhar isso, por exemplo, a gente trabalha isso também com técnicas dentro da instituição de trabalhar questões históricas de uma maneira que aproxime muito mais o torcedor numa linguagem mais rápida. Então, porque por exemplo, hoje a imagem e o vídeo é o que chama mais atenção. Com certeza. Então vocês pegam o material que tem lá, transformam esse material... Isso, para o formato da rede social. Para o formato da rede social formato e coloca de TV, a informação lá. Ou no formato que nos for mais caro no momento. Então, por exemplo, quando a gente precisa fazer uma questão mais profunda e analítica, vamos, por exemplo, nossa história, a questão sobre a mudança de nome de 1942, porque é alguma coisa mais profunda, porque ela vai muito além das questões desportivas, é uma questão que vai mexer com a política, com a questão da Segunda Guerra, com nuances, né, com leis federais, complexo o processo. Com toda uma atenção. Então, por exemplo, esse tipo de abordagem, a gente tem uma técnica de explorar isso no site oficial do clube, com um hot site, com uma grade fixa. Então, por exemplo, quando a gente tem uma efeméride do dia 20 de setembro de 42, que é a data, né, que marca a mudança, a semana que marca a mudança de nome do clube, então a gente sempre explora alguma situação ligada àquele conteúdo macro, né, e que chega na ponta para o torcedor de uma maneira sintética, mas sem perder a essência, Então a gente tem um poder de síntese através de técnica para que isso chegue ao torcedor sem nenhuma depreciação. Mas a gente faz um hiperlink, a gente faz uma extensão e convida esse torcedor e essas pessoas que estão conectadas à nossa rede para que também ampliem um pouco mais, caso haja necessidade, nas outras ferramentas que a gente tem. Então, isso é uma técnica também, né? Para aqueles que querem uma abordagem maior em relação a um determinado assunto. Por exemplo, tão debatido o Mundial de 1951 também, né? Porque hoje você tem uma linguagem rápida do meme ou da brincadeira, né? Da oralidade, de música ou de coisas que ficam no imaginário e na oralidade. Você tem que estar antenado com esses movimentos da sociedade para você, para você colocar a informação da melhor forma possível. Mas, Alexandre e amigos, essas questões, para mim, eu vejo sempre como uma oportunidade de ouro de poder falar sobre coisas que muitas vezes não temos oportunidade de falar. Então, é uma oportunidade que, enquanto provocado, é a chance muito grande da gente poder ampliar muito mais certas questões, né? Porque quando você
trabalha alguma questão hoje, principalmente internet, rede social, qualquer tipo de mensagem, seja de clube ou não, seja de uma competição ou não, enfim, de rivalidades ou não. Hoje você erra por ignorância ou por má fé. Só tem esses dois caminhos, na minha visão. Sim. Ou por ignorância ou por má fé. Né? Por má fé é a produção de fake news, né? Sim. E por ignorância é porque você quer ficar mesmo na superfície de qualquer tipo de tema. Né? Então, quando a gente tem esse tipo de abordagem, é a oportunidade que a gente tem, enquanto provocado, da gente poder trocar. Né? Então, quando há uma questão, por exemplo, que nos abordam sobre a questão da mudança de nome do Palestra Itália para Palmeiras, que é uma questão de tensão, é uma oportunidade de eu conversar a respeito de uma questão complexa que até hoje tem reflexo, até hoje, né, no mundo você tem reflexo, a questão que se depara ali, a questão de 1951 é uma questão importante que também nos dá a oportunidade de explicar um contexto de um futebol que hoje é ignorado, né, que hoje a gente se inferioriza de novo ao elemento estrangeiro e que naquele momento existia esse pensamento e que um clube ousou afrontá-los. Né? Então, é a oportunidade que a gente tem. Então, quando abordado com temas, vamos dizer assim, peguei 2 temas assim só para a gente ilustrar, né, que são temas que mais tem o debate nas redes sociais, sempre ou de rivais, ou do próprio torcedor, né, que nos aborda, como outras temáticas também, né, temáticas hoje muito em voga, temáticas sociais, né, a inserção da mulher dentro da história do clube, né, a inserção do elemento negro, né, as participações de coletivos, né, progressistas, questões de tensões políticas dentro do clube, como isso afetou, questões, né, de possibilidade de perda de patrimônio por força de lei, por elementos escusos, quer dizer, então tudo isso a gente é abordado, então o nosso leque ele é muito mais amplo, né, do que aquela questão também só do campo bola numérica e da gente controlar todas aquelas efemérides, todos aqueles números. Então a gente tem um entendimento e um estudo constante da vida social, patrimonial, desportiva e política do clube, né? Também para consumos internos, dentro da política interna do clube, entendendo toda a história do clube desde 1914 até os dias atuais, né? Com as suas nuances e particularidades de como foram as questões políticas internas do clube. Quer dizer, então a gente é um departamento estratégico que de suporte consegue abraçar todos esses segmentos do clube e vamos dizer assim, e nós termos a oportunidade de conduzir esses processos, para mim é uma alegria muito grande, porque eu só vejo sentido em fazer o que eu faço quando a gente tem a oportunidade de vir aqui, a gente poder trocar, conversar com o nosso torcedor, trazer o Palmeiras para perto, porque esse é o maior patrimônio. O torcedor é o maior patrimônio do clube, né? Isso só faz sentido porque essa agregação de corações, de sentimentos, de alma, e se a gente puder ter uma troca institucionalmente falando, é a coisa mais fantástica que a gente tem. Quando a gente marca um gol, a gente quer se abraçar, quer celebrar. Quando a gente ganha um título, a gente quer levar o caneco para a torcida. E nós também, que trabalhamos a parte histórica, quando temos um grande achado de um elemento ali, um osso de dinossauro, né, da nossa história, é uma alegria muito grande a gente poder compartilhar com a nossa coletividade.